A psicologia dos tipos de personalidade. Todos nós temos um tipo de personalidade particular, e ao mesmo tempo, somos todos únicos. Para participar da jornada de descobrir quem realmente somos, é necessário que conheçamos nossa verdadeira e autêntica personalidade. A busca por nos conhecermos nos permite entender melhor a complexidade e as sutilezas da condição humana, melhorar nosso relacionamento conosco mesmos, com os outros e com o mundo. Em uma de suas primeiras e mais importantes obras, Tipos Psicológicos, publicada em 1921. Introversão e extroversão. O psiquiatra e psicólogo suíço Carl Jung cunhou os dois conhecidos tipos de atitude, de introversão e extroversão. Ele escreve: este livro é o fruto de quase 20 anos de trabalho no domínio da psicologia prática. Cresceu gradualmente em meus pensamentos, tomando forma a partir de inúmeras impressões e experiências de um psiquiatra no tratamento de doenças nervosas, do convívio com homens e mulheres de todos os níveis sociais, das minhas relações pessoais com amigos e inimigos, e, finalmente, de uma crítica às minhas próprias peculiaridades psicológicas. Sua motivação inicial para investigar a tipologia era sua necessidade de entender por que a psicologia de Freud era tão diferente da de Adler. Ele percebeu que o princípio do prazer de Freud e a vontade de poder de Adler surgiam de suas próprias peculiaridades psicológicas. Com Freud, os objetos, coisas e pessoas, são da maior importância, que, de acordo com seu caráter específico, promovem ou impedem o desejo de prazer do sujeito. É dada ênfase especial aos pais. O sujeito permanece notavelmente insignificante e não é realmente nada além de um acento de ansiedade. Para Adler, por outro lado, são os objetos que são vistos como veículos de supressão que esmagam o sujeito, que busca superar seu complexo de inferioridade obtendo um senso de valor e pertencimento. Esses pontos de vista diferentes surgiram porque Freud era principalmente um extrovertido, e Adler um introvertido. Quando consideramos o curso da vida humana, vemos como o destino de um indivíduo é determinado mais pelos objetos de seu interesse, enquanto em outro é determinado mais por seu próprio interior, pelo sujeito. A diferença fundamental entre os dois tipos é que o extrovertido tem um movimento exterior de interesse em direção ao objeto, realidade exterior, enquanto o introvertido tem um movimento interior de interesse em direção ao sujeito, realidade interior. A natureza reflexiva do introvertido faz com que ele sempre pense e considere antes de agir. Sua timidez e desconfiança nas coisas induzem hesitação, e assim ele sempre tem dificuldade em se adaptar ao mundo externo. Inversamente, o extrovertido tem uma relação positiva com as coisas, pois é atraído por elas. Situações novas e desconhecidas o fascinam. Como regra, ele age primeiro e pensa depois. Um é reflexivo, o outro é rápido para agir. O introvertido é como Prometeu, pré-pensamento, e o extrovertido como Epimetel, pós-pensamento. Para o extrovertido, é o objeto que atua como um ímã sobre as tendências do sujeito. Sua atitude está constantemente relacionada e orientada pelo objeto, assim seu interesse e atenção estão dirigidos ao seu redor, incluindo coisas e pessoas. Eles têm uma fascinação quase inesgotável para ele, de modo que ordinariamente ele nunca procura por nada mais. O perigo é que ele pode ser sugado pelos objetos e perder-se completamente neles. Este é o caso de um empresário que está constantemente orientado para expandir sua empresa. A longo prazo, isso frequentemente leva a problemas mentais ou físicos, que têm um valor compensatório, pois forçam sua atenção de volta a si mesmo. Uma neurose frequente do extrovertido é a histeria, comportamento emocional excessivo que parece fora de controle, uma tendência constante de se fazer interessante e produzir uma impressão. Para o introvertido, é o sujeito que permanece o centro de todo interesse, como se o sujeito fosse um imã atraindo o objeto para si. No entanto, descrever a atitude introvertida como autoerótica ou egocêntrica é totalmente enganoso. Jung escreve: todo mundo conhece aquelas pessoas reservadas, insondáveis,
bastante tímidas que formam o mais forte contraste possível com os caracteres abertos, sociáveis, joviais ou pelo menos amigáveis e acessíveis que se dão bem com todos, ou brigam com todos, mas sempre se relacionam com eles de alguma forma e, por sua vez, são afetados por eles. Esses tipos parecem bastante distribuídos aleatoriamente. Na mesma família, uma criança pode ser introvertida, a outra extrovertida. Para Jung, o tipo de uma pessoa não pode ser uma questão de intenção consciente, mas deve ser devido a alguma causa inconsciente, instintiva. Portanto, deve ter algum tipo de base biológica. Não nascemos como tabulas rasas. Também há uma importância incalculável na influência dos pais. Em casos normais, no entanto, será a tendência biológica natural de alguém que determinará seu tipo, apesar da influência das condições externas. É importante notar que, embora um mecanismo predomine naturalmente em todos, uma pessoa nunca pode ser puramente extrovertida ou introvertida. Todos possuem ambos os mecanismos, e apenas o predomínio relativo de um ou de outro determina o tipo. Com o introvertido, a extroversão permanece adormecida e não desenvolvida, e com o extrovertido, a introversão leva a uma existência semelhantemente sombria. Na verdade, a atitude não desenvolvida se torna um aspecto da sombra, todas aquelas coisas sobre nós mesmos das quais não temos consciência, nosso potencial não realizado, nossa vida não vivida. Exemplo de introvertido com extrovertido. Jung dá um exemplo da relação entre um introvertido e um extrovertido. Há dois jovens no campo que encontram um belo castelo e querem entrar nele. O introvertido recua, pensando que pode não ser permitida a entrada, com visões de policiais, multas e cachorros ferozes ao fundo. O extrovertido responde: bem, podemos perguntar, com visões de velhos vigias gentis e a possibilidade de conhecer uma garota atraente. Quando entram no castelo, eles descobrem que ele contém nada além de alguns cômodos com uma coleção de manuscritos antigos. Isso acontece de ser a principal alegria do introvertido, que exclama gritos de entusiasmo e corre para contemplar os tesouros. Sua timidez desaparece. O introvertido se perde no objeto, esquecendo a presença de seu amigo. O extrovertido começa a sentir tédio e boceja. Enquanto o entusiasmo de um aumenta, o ânimo do outro cai. Os manuscritos lembram ao extrovertido uma biblioteca, que ele associa à universidade. Universidade com estudos tediosos e exames difíceis. Para um lugar é maravilhoso, para o outro entediante ao extremo. Vemos como o introvertido que primeiro resistiu à ideia de entrar, agora não pode ser induzido a sair, e o extrovertido amaldiçoa o momento em que pisou dentro do castelo. O introvertido se tornou extrovertido, o extrovertido introvertido. Mas a atitude oposta de cada um se manifesta de forma socialmente inferior. O introvertido não aprecia que seu amigo está entediado, o extrovertido, desapontado em suas expectativas de aventura romântica, fica mal-humorado e não se importa com a excitação de seu amigo. Os dois jovens estão em simbiose feliz até entrarem no castelo. Eles desfrutavam de um grau de harmonia porque a atitude natural de um complementa a atitude natural do outro. Ambos queriam entrar no castelo. A dúvida do introvertido sobre se uma entrada era possível foi útil para o outro, assim como a iniciativa do extrovertido de ir perguntar. As 4 funções psicológicas. A experiência ensinou Jung que um indivíduo pode ser ainda mais distinguido por suas funções psicológicas básicas, que são pensamento, sentimento, sensação e intuição. A sensação nos diz que algo está presente, o pensamento nos diz o que é e nos permite dar-lhe um nome, o sentimento nos diz o que vale, e através da intuição temos uma noção do que pode ser feito com ele, quais são suas possibilidades e para onde está se dirigindo. As 4 funções são necessárias para uma compreensão abrangente de nós mesmos e do mundo ao nosso redor. Pensamento e sentimento são funções racionais, enquanto sensação e intuição são funções irracionais. Cada um desses tipos de função pode ser introvertido ou extrovertido, que são tipos de atitude. Libido. Os tipos de atitude são distinguidos pela direção de seu interesse pelo objeto ou pelo sujeito,
enquanto os tipos de função estão relacionados ao movimento da libido. O conceito de libido, para Jung, não se limita ao desejo sexual como com Freud, mas consiste na totalidade da energia psíquica. Libido denota um desejo ou impulso que não é refreado por nenhum tipo de autoridade, moral ou de outro tipo. A libido é o apetite em seu estado natural. Do ponto de vista genético, são as necessidades corporais como fome, sede, sono e sexo, e estados emocionais ou afetos, que constituem a essência da libido. Pensamento e sentimento. Pensamento e sentimento são as funções racionais que dependem de como tomamos decisões e são influenciados pelo julgamento. O pensamento refere-se ao pensamento cognitivo, nossa capacidade de analisar e fazer julgamentos lógicos sobre informações e fatos. Os tipos pensantes são bons resolvedores de problemas e geralmente se perguntam: o que eu penso sobre isso? Eles podem ter uma visão mais destacada do assunto e se elevar a um ponto de vista objetivo. Em contraste, o sentimento é a capacidade de avaliar os estados emocionais de si mesmo e dos outros, diz-nos o valor de algo, se deve ser aceito ou rejeitado. Os tipos sentimentais tendem a se perguntar: como eu me sinto sobre isso? Por exemplo, se um tipo sentimental escreve um trabalho e o professor aponta que é muito bom, mas em uma passagem menor parece haver um erro, o tipo sentimental pode ficar muito emocional e dizer que está toda arruinada e que pode muito bem apenas queimar o trabalho. Isso pode continuar, mesmo que o professor assegure ao aluno que ele só precisa adicionar uma pequena frase entre os dois parágrafos. Um tipo pensante, por outro lado, pode não ser capaz de expressar seus sentimentos normalmente da maneira apropriada no momento certo. Pode acontecer que quando ouvem que um amigo deles morreu, comecem a chorar. Mas quando encontram a viúva, nenhuma palavra de pêsame sairá. Eles tiveram o sentimento antes, quando em casa, mas agora na situação apropriada não conseguem expressá-lo, e assim parecem frios. Sentimento, emoção, afeto. No uso cotidiano, sentimento é frequentemente confundido com emoção. É considerado a irracional a quando os sentimentos atrapalham os fatos. No entanto, psicologicamente, tanto o sentimento quanto o pensamento são consideradas funções racionais. A função sentimento é a base para decisões de luta ou fuga. Enquanto o sentimento é frequentemente voluntário e vem da reflexão, as emoções ocorrem involuntariamente e nos dominam sem nosso controle. O termo mais técnico para emoção é afeto, ou seja, reações emocionais marcadas por sintomas físicos e distúrbios no pensamento. Um afeto é uma reação involuntária devido a um complexo ativo, um termo cunhado por Jung que se refere a um grupo de ideias ou imagens carregadas emocionalmente. Jung enfatizou que complexos em si não são negativos, apenas seus efeitos frequentemente o são. Da mesma forma que átomos e moléculas são os componentes invisíveis de objetos físicos, complexos são os blocos de construção da psique e a fonte de todas as emoções humanas. Além das duas funções racionais, temos as irracionais, que são nossos modos diretos sensação e intuição de experiência no momento, influenciados não pela reflexão, mas pela percepção. São elas, sensação e intuição, e dependem de como recebemos informações. Deve-se enfatizar que por irracional, Jung não quer dizer algo contrário à razão, mas algo além da razão. A sensação é nossa capacidade de perceber a realidade imediata pelos 5 sentidos físicos, e visão, audição, olfato, paladar e tato. Lida com a realidade como ela é. Os tipos sensoriais são mais ligados à terra, imersos no momento e altamente estimulados pelos sentidos. Eles estão menos interessados em tópicos profundos ou abstratos. Por outro lado, a intuição é nossa capacidade de compreender padrões complexos além dos dados sensoriais imediatos. Permite-nos perceber possibilidades inerentes ao presente. Um conteúdo se apresenta completo e acabado, sem que possamos explicar ou descobrir como esse conteúdo surgiu. Isso acontece quando temos um certo pressentimento de que algo vai acontecer. Pode-se receber informações internamente, por exemplo, como um vislumbre de insight de origem desconhecida,
ou ser estimulado pelo que está acontecendo em outra pessoa. Se um tipo intuitivo está trabalhando, por exemplo, moldando algo em argila e faz uma figura bruta de um animal, em vez de olhar para sua natureza concreta e tentar fazer outra figura com menos defeitos, ele começará a falar sobre como essa prática deveria ser introduzida em todas as escolas, sobre todas as possibilidades de moldagem de argila, o que poderia ser feito com ela na educação da humanidade, e assim por diante. Ao contrário da sensação, a intuição percebe pelo inconsciente e não depende da realidade concreta. Os tipos intuitivos estão mais imersos na realidade abstrata e lidam com metáforas. Os 2 tipos de atitude junto com as 4 funções produzem 8 atitudes função ou tipos de personalidade, que têm suas próprias peculiaridades: pensamento extrovertido, pensamento introvertido, sentimento extrovertido, sentimento introvertido, sensação extrovertida, sensação introvertida, intuição extrovertida e intuição introvertida. Jung apontou que a classificação dos tipos de acordo com a introversão e extroversão e as 4 funções básicas não é a única possível. No entanto, Jung parece ter tropeçado em uma mina de ouro psicológica. Essa estrutura quádrupla da psique permanece uma das mais notáveis descrições de como as pessoas podem se entender, e sua relação com os outros e o mundo. Para Jung foi uma grande descoberta quando mais tarde encontrou confirmação de sua ideia concebida mais intuitivamente no fato de que em toda parte nos mitos e simbolismo religioso aparece o modelo da estrutura quádrupla da psique. Indicador de tipo Myers-Briggs, MBTI. O trabalho de Jung inspirou o popular teste de personalidade, conhecido como indicador de tipo Myers-Briggs, MBTI. Os criadores do teste sentiram que o livro de Jung sobre tipos psicológicos era muito complexo para o público em geral, e por isso decidiram tornar os conceitos mais acessíveis. No teste, existem um total de 16 tipos de personalidade diferentes. No entanto, ao tornar as coisas mais acessíveis, também se corre o risco de incompreensão e trivialização das complexidades dos tipos de personalidade. Não sabemos se Jung teria apoiado este teste, ou qualquer outro teste. Na verdade, ele alertou contra o uso indevido de seus tipos como uma guia prático para um bom julgamento do caráter humano. A análise tipológica determinada por testes escritos pode ser enganosa, no pior dos casos, diretamente perigosa. Eles não consideram como o tipo de alguém pode ter sido falsificado por fatores familiares e ambientais, ou se alguém está colocando uma persona enquanto faz o teste. São estáticos específicos no tempo, e não dizem nada sobre a possibilidade de mudança. O cerne da psicologia analítica de Jung é o processo dinâmico vitalício de individuação, que consiste em trazer nossos conteúdos inconscientes à consciência, permitindo amadurecimento psicológico. Desde que se esteja ciente dos perigos, o MBTI pode servir positivamente como uma ferramenta de reflexão e orientação. Se estamos perdidos, ele fornece um mapa para nós. No entanto, um mapa por si só, sem saber a direção de onde ir, não vale muito mais do que apenas um pedaço de papel. Nossa tarefa é encontrar as coordenadas para o nosso verdadeiro eu. Só então poderemos acessar a plenitude do nosso ser, e compreender o próprio tipo é necessário neste processo. O modelo de tipologia de Jung não é um sistema de análise de caráter, nem é uma maneira de rotular a si mesmo ou aos outros. Assim como alguém pode usar uma bússola para determinar onde está no mundo físico, a tipologia de Jung é uma ferramenta para orientação psicológica. Função dominante. Se uma das 4 funções predomina habitualmente, resulta um tipo correspondente, que é chamado de nossa função primária ou dominante. Quando crianças, nossa tendência natural é fazer o que somos bons, e adiar coisas nas quais não nos sentimos superiores. Por tal comportamento natural, a unilateralidade é aumentada cada vez mais. Depois vem a atitude da família, e a criança adotada em construção deve se tornar uma engenheira. O ambiente reforça as tendências unilaterais existentes, os chamados addons, e há assim um aumento no desenvolvimento da função dominante e uma lenta degeneração do outro lado da personalidade. Este é um processo inevitável,
E até tem grandes vantagens, desde que o tipo natural de alguém seja permitido florescer. Todas as funções podem ser conscientes, mas falamos da consciência de uma função apenas quando seu uso está sob o controle da vontade. Ao mesmo tempo, seu princípio governante é o decisivo para a orientação da consciência. Isto é verdadeiro quando, por exemplo, o pensamento não é mera reflexão posterior, ou divagação, e quando suas conclusões possuem uma validade absoluta. Para Jung, esta soberania absoluta pertence sempre, empiricamente, a uma função apenas. Diferenciação e tipos distorcidos. Através do que Jung chama de processo de diferenciação, separamos uma função das outras. Sem isso não temos direção, já que a direção de uma função em direção a uma meta depende da eliminação de tudo que é irrelevante. Uma função indiferenciada é uma condição arcaica caracterizada por confusão e ambivalência, o que pode provocar uma dissociação da personalidade. Isso acontece quando as pessoas têm dificuldade em encontrar seu próprio tipo, o que costuma ser porque são tipos distorcidos, forçados pela atmosfera circundante a desenvolver outra função que não a natural. Por exemplo, uma criança que quer se tornar artista é dito que tem que se tornar médico. Ou quando a atitude dos pais é extrema, e uma atitude semelhante é forçada nas crianças também. Por exemplo, vamos supor que um menino é do tipo sentimental cercado por pais e irmãos orientados pelo pensamento. Ele naturalmente será a ovelha negra, e tem que suprimir sua função principal. Ele pode seguir os passos do pai e se tornar engenheiro, mas terá grande dificuldade com os estudos e depois com o trabalho, se sentirá mal consigo mesmo e pensará em si como um fracasso. Pode chegar um momento, no entanto, em que o homem percebe que nunca se sentiu em casa no mundo das máquinas, mas sim lidando com pessoas. De repente, ele encontra o caminho que ressonância com seu ser, e que a natureza esculpiu para ele. Como regra, sempre que ocorre tal deturpação de tipo, o indivíduo se torna neurótico e só pode ser curado desenvolvendo a atitude consonante com sua natureza. No entanto, nem tudo está perdido. Tal pessoa é forçada antes do tempo a fazer algo que na segunda metade da vida ele teria que fazer de qualquer maneira. Na análise, muitas vezes se pode ajudar as pessoas a voltar para o tipo original, e elas são capazes de assimilar muito rapidamente a outra função e alcançar um estágio desenvolvido. Em casos normais, no entanto, a primeira metade da vida consiste no desenvolvimento da função dominante de alguém, enquanto na segunda metade da vida se desenvolve a função inferior. Antes que se possa mesmo pensar em desenvolver a função inferior, que é completamente incompatível com a função dominante, é preciso desenvolver as funções auxiliares ou complementares, uma segunda e terceira função que tem influência codeterminante sobre a consciência. Estas estão na fronteira entre a consciência e o inconsciente. Jung escreve, naturalmente, apenas aquelas funções podem aparecer como auxiliares cuja natureza não se opõe à função dominante. Por exemplo, o sentimento nunca pode atuar como a segunda função ao lado do pensamento, porque é por sua própria natureza fortemente oposto ao pensamento. O pensamento, se vai ser um verdadeiro pensamento e fiel ao seu próprio princípio, deve rigorosamente excluir o sentimento. Um indivíduo pode muito bem ter pensamento e sentimento no mesmo nível, mas este é um caso de indiferenciação. A função auxiliar não pode ser antagônica à função dominante. Por exemplo, o pensamento pode facilmente se parear com a intuição ou a sensação como auxiliar, as quais, como funções de percepção, proporcionam uma assistência bem-vinda ao pensamento. Mas, como observado, nunca com o sentimento. A função auxiliar só é possível e útil na medida em que serve à função dominante, sem reivindicar a autonomia de seu princípio. Jung escreve que as combinações resultantes apresentam o quadro familiar de, por exemplo, pensamento prático aliado à sensação, pensamento especulativo avançando com a intuição, intuição artística selecionando e apresentando suas imagens com a ajuda de valores sentimentais, intuição filosófica sistematizando sua visão em pensamentos compreensíveis por meio de um intelecto poderoso, e assim por diante.
Não é fácil determinar nosso tipo de personalidade porque tendemos a associá-lo a funções que desejamos possuir, em vez daquelas que realmente temos. Isso é natural, pois a psique busca compensar nossa unilateralidade. Muitas vezes as pessoas lhe garantirão que pertencem ao tipo oposto do que realmente são. Deve-se perguntar: o que faço habitualmente com mais frequência? Do que sofro mais? Onde em minha vida é que sempre bato com a cabeça na parede e me sinto tolo? Isso geralmente aponta para a função inferior. Deve-se sempre lidar com a pessoa real. A verdadeira educação só pode começar da realidade nua, não de um ideal. Ao contrário da função dominante das funções auxiliares, a função inferior ou quarta está totalmente imersa no inconsciente e só pode ser parcialmente integrada. É nossa função menos desenvolvida. No entanto, a função inferior é muitas vezes onde está o ouro, o tesouro difícil de alcançar. É a porta pela qual todas as figuras do inconsciente entram na consciência. O que você mais precisa sempre se encontra onde você menos deseja olhar. A analista junguiana Marie-Louise von Franz escreve: pode-se dizer que a função inferior sempre faz a ponte com o inconsciente. Está sempre direcionada para o inconsciente, o mundo simbólico. Mas isso não quer dizer que esteja direcionada para dentro ou para fora, isso varia individualmente. Por exemplo, um tipo introvertido pensante tem uma função extrovertida sentimental inferior. Seu movimento será em direção a objetos externos, a outras pessoas, mas essas pessoas terão significado simbólico para a pessoa, sendo portadoras de símbolos do inconsciente. Para Jung, a função inferior contém a anima ou o animus, as imagens de alma contrasexuais da psique. Se alguém é do tipo introvertido sentimental, ele ou ela pode ser muito atraído por tipos extrovertidos pensantes. É comum que uma pessoa tenha um relacionamento com o tipo oposto, para que se seja momentaneamente liberado da desagradável tarefa de confrontar a própria função inferior. Esta é uma das grandes bênçãos e fontes de felicidade nos estágios iniciais do casamento, já que todo o peso da função inferior desaparece, e se vive em abençoada unidade com o outro. Tudo parece mágico e romântico. No entanto, depois de algum tempo em um relacionamento, é justamente essa função que pode tornar um relacionamento destrutivo e tóxico. A função inferior é uma espada de dois gumes. Os problemas começam quando, em vez de buscar equilíbrio, um tenta influenciar o outro com seu tipo de personalidade e busca entendimento, apenas para descobrir que nunca se entenderam, pois cada um fala uma linguagem diferente. Então começa o conflito entre os dois tipos. O valor de um é a negação do valor para o outro, assim há desvalorização mútua. Jung escreve: a função inferior é praticamente idêntica ao lado sombrio da personalidade humana. O mesmo acontece novamente na escolha de analistas. O trabalho do analista é criar um ambiente adequado para o desenvolvimento das funções do paciente. Nunca se deve pular diretamente para a função inferior. Em vez disso, desenvolva primeiro as funções auxiliares, complementando a função racional com uma função irracional, ou vice-versa. Isso permite que o paciente trabalhe lentamente seu caminho em direção à função inferior. O processo deve seguir um movimento serpentino. O analista não deve fazer o trabalho pelo paciente, mas guiá-lo a resolvê-lo por conta própria. Caso contrário, o paciente pode envolver-se em transferência, como considerar o analista uma figura parental. Isso cria uma dependência absoluta do analista, que só pode ser brutalmente terminada. Se o analista é do tipo oposto ao do paciente, ele deve ter cuidado para não exibir demais a função superior, ou parecer uma figura sábia, mas tornar-se um aliado na jornada psicológica do paciente. O analista deve ir contra seu sentimento real, fingir que não sabe, ou se sentir incapaz, para não paralisar as primeiras tentativas que o paciente possa fazer neste campo. A essência da função inferior é a autonomia. Se ela é independente, ataca, fascina e nos faz girar. Ela nos diz que não somos mais senhores de nós mesmos e não podemos mais distinguir corretamente entre nós mesmos e os outros. A maioria das pessoas,
Quando sua função inferior é de alguma forma tocada, ficam terrivelmente infantis, não suportam a menor crítica e sempre se sentem atacadas. No entanto, simplesmente atirar críticas às pessoas só as deixará absolutamente confusas e emocionais, e a situação é arruinada. Deve-se esperar o momento certo, por uma atmosfera tranquila, e então, cuidadosamente, com um longo discurso introdutório, talvez se consiga transmitir alguma leve crítica sobre a função inferior. É comum perder a paciência neste processo e desistir. Isso é sem esperança. Mas é assim por muito bons motivos. Se pensarmos no ponto de virada da vida e nos problemas do envelhecimento e do voltar-se para dentro, então essa desaceleração de todo o processo vital ao trazer a função inferior é exatamente o que é necessário. Conclusão. É importante enfatizar novamente, para evitar mal-entendidos, que nenhum sistema de tipologia é mais do que um indicador grosseiro do que as pessoas têm em comum e das diferenças entre elas. Assim que rótula alguém, você o nega. Para Jung, não é o propósito de uma tipologia psicológica classificar os seres humanos em categorias, isso em si seria bastante inútil. O que não mostra, nem pode mostrar, nem pretende mostrar, é a singularidade do indivíduo. A conformidade é um lado da pessoa, a singularidade é o outro. Mais uma coisa Jung confessou, que não abriria mão desta bússola em suas viagens psicológicas de descoberta. Sem um modelo de algum tipo, simplesmente nos perdemos em uma caverna escura sem fonte de luz. Não podemos dizer, pensar ou fazer nada que não seja colorido por nossa maneira particular de ver o mundo, que por sua vez é uma manifestação de nossa tipologia. Esta é uma lei psicológica da natureza. Ela nos permite ver como funcionamos, se nossas ações e a maneira como nos expressamos refletem verdadeiramente nossos julgamentos, pensamento e sentimento, e percepções, sensação e intuição. E se não, por que não? O que isso diz sobre nossa psicologia? O que podemos fazer a respeito? O que queremos fazer a respeito? Em relação à própria tipologia de Jung, ele falou sobre isso em sua última entrevista. Suas investigações e insights científicos apontam para uma função pensante dominante, ele também teve uma grande dose de intuição. Sua relação com a realidade não era particularmente brilhante, e ele teve grandes dificuldades com o sentimento. No entanto, ele deixa claro que o tipo não é nada estático. Muda no curso da vida. Quanto a Jung ser primordialmente introvertido ou extrovertido, sente-se em terreno mais seguro. Quando nenhuma resposta vem de dentro aos problemas e complexidades da vida, eles acabam significando muito pouco. As circunstâncias externas não substituem a experiência interna. Portanto, minha vida foi singularmente pobre em acontecimentos externos. Não posso contar muito sobre eles, pois me pareceria oco e insubstancial. Posso me entender apenas à luz de acontecimentos internos. São eles que constituem a singularidade da minha vida.